A paz do Senhor, meus irmãos. Pela graça de Deus, estamos aí dando início a mais uma semana das nossas leituras diárias da Escola Bíblica Dominical. Nesse trimestre, estamos estudando o tema O Verdadeiro Pentecostalismo. E nesta semana vamos estudar a lição de número 3, que tem aí como título O Batismo no Espírito Santo. A verdade prática da lição que vamos estudar destaca que ser batizado no Espírito Santo é uma experiência espiritual perfeitamente distinta da nossa conversão. E para nós, essa é uma verdade apresentada nas Escrituras. A nossa lição, como de costume, está dividida em 3 tópicos. No primeiro tópico, nós vamos ver que o batismo no Espírito Santo é um revestimento de poder que diz respeito à capacitação do crente para pregar o Evangelho e edificar a igreja. O tópico 2, nós vamos ver que o propósito central do batismo no Espírito é a capacitação espiritual para o serviço divino. E no tópico 3, nós vamos ver que o batismo no Espírito Santo é para todas as pessoas e a sua evidência são as línguas. Então eu te convido, meus irmãos, se você tem alguma dúvida com relação ao batismo no Espírito Santo, acompanhe as nossas leituras diárias desta semana, que servem como uma preparação para a lição que vamos estudar neste final de semana a respeito do batismo no Espírito Santo. E hoje a nossa leitura diária, de segunda-feira, 11 de janeiro de 2021, tem como título O batismo no Espírito Santo é um revestimento dado aos crentes. O texto bíblico se encontra no Evangelho de São Lucas, capítulo de número 24, versículo 49, que diz assim: E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Meus amados irmãos, o grande pregador William Seymour, quando ele começou a pregar o batismo no Espírito Santo, com a evidência de falar em outras línguas, e também a ensinar a doutrina pentecostal, os membros da sua igreja, que era a Congregação da Santidade, acabaram o expulsando da igreja. Em uma de suas mensagens, ele afirmou o seguinte: há uma grande diferença entre a pessoa santificada e a que é batizada com o Espírito Santo e com fogo. O santificado é limpo de seus pecados e cheio do amor divino. Mas o batizado no Espírito Santo tem poder de Deus em sua alma, poder com Deus e com os homens, e poder sobre todos os demônios de Satanás e todos os seus emissários. Que maravilha! O Senhor Jesus, antes de retornar ao céu, ele prometeu enviar o Espírito Santo para estar para sempre com a igreja, e antes de enviar a igreja ao mundo, prometeu a ela o revestimento de poder através do Espírito Santo. O revestimento de poder do Espírito Santo deve ser um desejo contínuo da igreja. Não deve desistir. Sempre temos que buscar o batismo no Espírito Santo. Jesus disse para os seus discípulos: permanecei na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. A igreja, então, deveria aguardar o derramamento do Espírito antes de se espalhar pelo mundo e levar a mensagem da salvação, a mensagem do Evangelho. Esta capacitação precede a ação. Sair para fazer a obra na força do braço humano é elaborar em erro e obter magros resultados. Fazer a obra de Deus, confiados em nossos próprios recursos, queridos, desembocará em grande fiasco. Os discípulos aguardaram no cenáculo em perseverante oração durante 10 dias. E ao cabo dos 10 dias, eles foram cheios do Espírito Santo. Então a pregação, queridos, tornou-se poderosa e eficaz. Os corações
foram compugnados e cerca de 3.000 pessoas foram agregadas à igreja. O revestimento de poder do Espírito deve ser a busca mais intensa da igreja. A igreja não é aconselhada a esperar aplausos do mundo, nem reconhecimento dos homens. A igreja não é exortada a buscar riqueza e nem prosperidade financeira. A igreja não é aconselhada a fazer campanhas de curas nem correr atrás de milagres. A igreja não é chamada a buscar os holofotes da fama, nem se embriagar com o glamour do sucesso, mas ela é exortada a permanecer em fervente oração pela busca do revestimento do Espírito Santo. O poder do Espírito, queridos, não pode ser produzida pelo esforço humano. O fogo do Espírito não pode ser fabricado pela imaginação humana. A obra do Espírito não pode ser substituída pela engenhosidade humana. Os métodos pragmáticos e até mágicos usados pelo homem podem atrair as multidões, mas não converter os seus corações. Pode causar rebuliço e impacto nos espectadores, mas não festa no céu. Pode encher templos na terra, mas não povoar a cidade santa. Precisamos, queridos, do poder que vem do alto, e não do poder fabricado na terra. O revestimento de poder do Espírito Santo deve ser buscado com perseverança. Jesus foi enfático ao dizer, quando disse aos seus discípulos que eles deveriam permanecer na cidade até que fossem revestidos de poder. Jesus não determinou o dia nem a hora em que o derramamento do Espírito viria sobre eles. Eles deveriam perseverar em oração, até que os céus se fendessem. Eles oraram com vibrante expectativa. Eles oraram com robusta confiança. Eles oraram com sólida convicção. Eles oraram com imperturbável perseverança. Eles não desistiram no meio do caminho. Eles não retrocederam depois de uma semana de busca. Eles entenderam que, enquanto a promessa não fosse cumprida, a espera pelo poder não poderia cessar. Precisamos encher o nosso peito de esperança, queridos. Precisamos alimentar a nossa alma com o doce néctar das promessas divinas. A sua palavra é a verdade. Suas promessas são fiéis e verdadeiras, e ela vela pela sua palavra. Vela em cumprir a sua promessa e a sua palavra. O revestimento de poder do Espírito capacita a igreja a fazer a obra de Deus. Jesus disse, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Os discípulos estavam preocupados com datas escatológicas, mas Jesus corrige o foco deles, abrindo-lhes a agenda missionária. A igreja, queridos, precisa de poder para perdoar. Para alcançar os odiados samaritanos, era preciso derrubar primeiro a barreira do preconceito e do ódio racial. O poder do Espírito derruba as barreiras no coração do obreiro, e o Evangelho derruba as paredes da inimizade entre as nações. A igreja precisa de poder para testemunhar o Evangelho até aos confins da terra. Precisamos sair do nosso conforto, amados, da nossa zona de segurança, e levar a palavra de Deus à nossa família, à nossa cidade, aos recantos da nossa pátria e até às mais remotas regiões do mundo. Você já é um crente revestido com o poder do Espírito Santo? Então está pronto para testemunhar o Evangelho com outras pessoas? Deus abençoe sua vida.
e uma ótima segunda-feira.